Bom, quero cumprimentar a todos que estão aí assistindo, agradecer ao CONAF pelo convite para nós conversarmos sobre essa matéria tão importante hoje no direito previdenciário, que é sobre os benefícios por incapacidade da Previdência Social, do regime geral de Previdência Social. Benefícios esses que envolvem, então, a aposentadoria por invalidez previdenciária e o auxílio-doença previdenciário, especialmente são esses dois benefícios que eu quero falar hoje aqui com vocês. Um ponto importante para nós conversarmos é sabermos bem a diferença entre o que é ter uma doença e o que é ter uma incapacidade. Eu sempre dou o seguinte exemplo para os meus clientes para tentar esclarecer melhor, da melhor forma, essa diferença entre doença e incapacidade. Bom, imaginemos uma pessoa hipertensa. Ela pode ter esta hipertensão descompensada, ao ponto de não ter um controle com a medicação, e isso gera o quê? Uma incapacidade. Então vamos supor que é uma pessoa que trabalha na construção civil. Ela tem um problema hipertensivo. Se com o tratamento e com a medicação esses picos de pressão não são controlados, ela não pode fazer o esforço físico, então existe o quê? Uma incapacidade para aquele cidadão exercer aquele trabalho lá, então, nesse exemplo, na construção civil. Agora, se a pessoa tem uma doença hipertensiva que está controlada com a medicação e que não há alterações nem picos de pressão para a atividade que ela exerce, então não temos aí a incapacidade. Então, a questão importante que tem que ser colocada e diferenciada: doença não é a mesma coisa que incapacidade. O que é então a incapacidade? Como nós podemos perceber? É aquela limitação em razão de sintomas de uma doença que levam a pessoa a ter restrição ao trabalho habitual. A medicina, ela costuma dividir a incapacidade de algumas formas. Nós temos a incapacidade temporária, que é aquela previsível de recuperação, que geralmente é aquela enquadrada na concessão do auxílio-doença, ou seja, eu tenho uma doença cuja previsão de tratamento é uma data provisória, ela tem um espaço de tratamento a ser concluído e que me permitirá voltar ao trabalho posteriormente. Existe a incapacidade permanente, que é aquela irreversível, que mesmo com tratamento ela não vai ser sanada, então esta possivelmente gerará o direito à aposentadoria por invalidez. Nós vamos discutir isso mais no decorrer do tempo. As incapacidades, então, são temporárias e permanentes, mas também ela tem outra subdivisão. Ela pode ser incapacidade uniprofissional, ou seja, aquela incapacidade para uma única profissão em específico. Ela pode ser multiprofissional, é aquela incapacidade para mais de uma profissão no mercado de trabalho. E ela pode ser oniprofissional, aquela incapacidade para qualquer atividade do mercado de trabalho. Tomemos como exemplo, para se entender essa ideia de incapacidade com foco na medicina do trabalho, em outro exemplo prático. Vamos supor que, então, um cidadão, um motorista, tenha um problema de visão. Ele passa a ter um problema em um dos olhos, uma cegueira praticamente total em um dos olhos. Ele é motorista de caminhão, ou seja, ele tem a visão do outro olho, mas o olho direito, a questão da doença é definitiva, ele não vai mais recuperar essa visão. O que nós temos aí? É reconhecida, então, uma incapacidade permanente devido ao problema de visão do olho direito e uma incapacidade, no mínimo, uniprofissional, ou seja, ele não pode mais exercer atividade relacionada a motorista de caminhão. Mas aí se questiona a ideia se a incapacidade também é multi ou oniprofissional, ou seja, será que este motorista, com a idade que tem, com as condições e experiência de trabalho, ele pode ser reabilitado em outra profissão? Então a ideia é essa, a incapacidade ela tem um estágio de permanência e tem graus, e é isso que define o direito a um benefício e outro. Então a partir do momento em que este motorista, por exemplo, ele está com 52 anos de idade, tem essa deficiência de visão, pouca escolaridade, a ideia de uma reabilitação profissional para ele é muito precária. Aí entramos na ideia de uma criação da justiça, que é a chamada incapacidade social. Ou seja, este motorista, no estágio, na idade que se encontra, não tem condições de competir no mercado de trabalho para ter uma reabilitação profissional em outra profissão. Então, não podemos colocar esse motorista a trabalhar num escritório, trabalhar como vendedor, porque no estágio na vida que ele se encontra, ele não tem experiência profissional suficiente para ser reabilitado.
Então, em regra, o que aposenta uma pessoa por invalidez é a incapacidade permanente e uniprofissional, salvo esse caso, essa exceção, que envolve a análise das condições pessoais de cada um, a escolaridade, experiência profissional, enfim, que possa redirecionar essa pessoa ao mercado de trabalho. Eu sempre também dou um exemplo para alguns clientes que me procuram em relação à questão de doenças ortopédicas também. E uma maneira de eu abordar com o cliente para que ele entenda essa questão da diferenciação de incapacidades é o seguinte exemplo. Digamos que uma pessoa tem um problema degenerativo em sua coluna e ele trabalha no setor de metalúrgica. E essa pessoa tem, então, 50 anos de idade. E eu, como advogado, num paralelo, tenho o mesmo problema que ele. Então, a incapacidade que essa pessoa tem na sua coluna vertebral de fazer esforço físico limita ela de realizar atividades relacionadas ao esforço físico. Mas essa mesma doença, eu sendo portador dessa mesma doença ortopédica, isso talvez não me impeça de exercer o meu trabalho da advocacia. Ou seja, eu não tenho que fazer esforço físico. Então, há que se fazer uma diferenciação em cada indivíduo. Há que se analisar o contexto em que cada um vive e trabalha. E aí, meus caros, é onde eu entro em um dos maiores problemas que eu entendo que há nas perícias médicas hoje. Não há uma adequada análise da doença do segurado e sua relação com o ambiente de trabalho e o entorno que o cerca. Então, as perícias hoje, tanto administrativas como judiciais, elas têm uma ideia um pouco longe da realidade do segurado. Vamos tomar outro exemplo, uma doença psiquiátrica, um episódio depressivo grave. A gente tem um código do CID-10 que é o F32. E geralmente o prazo, por essa ideia, essa análise biomédica, é que a pessoa possa ser recuperada em até 6 meses. Mas aí se pergunta, será que o perito médico, tanto do INSS quanto da Justiça, analisou o entorno social que esse paciente está vivendo? Será que ele analisou o apoio familiar, a rede, enfim, de apoio social, acesso à medicação, questões envolvendo a experiência profissional dessa pessoa, as dificuldades dela sair de casa e ter acesso, enfim, a meios que possibilitem ela ter uma maior aproximação com a sociedade, ao trabalho? Então, a meu ver, as perícias médicas hoje, elas têm um distanciamento muito, mas muito grande da realidade. O médico ele é treinado para analisar a medicina no seu aspecto abstrato e frio, e em matéria previdenciária isso não é suficiente. Então, como eu falei antes, uma maneira de suprir essa ideia da incapacidade médica analisada pela medicina do trabalho foi o que os tribunais, uma decisão pioneira em 2005, uma juíza lá do estado da Paraíba, para um caso de um portador de HIV, se entendeu naquele caso que, por mais que ele tinha uma doença que é incurável, que até em alguns casos os sintomas são controlados, o estigma social daquela pessoa naquela localidade era tanto que ele não poderia conseguir um trabalho, o preconceito prevalecia nessa situação. Então, analisando aquele caso concreto, as condições pessoais desse indivíduo, se chegou ao entendimento que não, a incapacidade ela não pode ser só vista do ponto médico, ela também tem que ser vista do ponto social, analisar as condições pessoais do indivíduo. E é isso, a meu ver, que falta hoje nas perícias, tanto do INSS como das judiciais. Esse distanciamento e qualificação, vou ser bem sincero, dos médicos peritos a respeito dessa quantificação, dessa análise da incapacidade, no sentido de analisar também o ambiente externo que cerca o indivíduo segurado. Mas poucos sabem que existe uma interpretação clínica e médica a respeito dessa situação da incapacidade, que é a chamada CIF, né? É um código de funcionalidade e saúde que analisa justamente o que? O indivíduo no seu aspecto, as limitações fisiológicas e anatômicas com o ambiente que o cerca. Ou seja, a incapacidade ela é vista do ponto biológico e é vista também do ponto de vista médico e social. Então, o argumento de muitos peritos de que não cabe a ele analisar esses fatores com a CIF, que já está aí existindo aqui no Brasil desde 2004, é uma maneira
que de uma vez por todas os peritos, os médicos peritos entendam que também cabe a eles analisar essa situação também no ambiente que cerca o segurado ou avaliado no momento pericial. É aquela situação que acontece muito, e eu confesso a vocês em casos práticos aqui do nosso escritório, envolvendo pessoas que entram com uma ação, então, de um problema, de novo, reportando a um caso ortopédico, em que, designada uma perícia judicial lá, um perito, tanto ortopedista como um médico do trabalho, analisa o caso. É o que a medicina chama de uma simulação de ambiente, ou seja, o perito na hora avalia alguns movimentos, é a semiologia ortopédica, ou seja, a pessoa tem um problema lá de coluna em seu ombro. Então o perito o que faz? Ele pega e faz um estudo de caso analisando os exames da pessoa, a descrição de sintomas e as limitações de exame físico que existem naquele momento. Então, de alguma maneira, o perito manda o avaliado andar na sala, vendo a sua postura, trofismo muscular, movimentos, alguns movimentos que possam ser exercidos lá, no caso do ombro, elevação do membro, enfim. Só que, a meu ver, esse tipo de análise é muito distante da realidade, porque, em muitos casos, aquele perito não faz a repetição, a rotina de trabalho que aquela pessoa exerce. Então, aquela avaliação semiológica ortopédica é incompleta, não condiz com a realidade do indivíduo. E, muitas vezes, uma pessoa tem uma perícia contrária baseada nessa simulação precária. O que se entende hoje, a corrente que se quer colocar na prática das perícias médicas, é que, acima de tudo, a avaliação pericial ela tem que passar também por uma entrevista adequada. Ou seja, no momento da perícia, o médico perito, tanto do INSS como da Justiça, ele tem que entrevistar a pessoa de uma maneira contundente, ou seja, quais são as dificuldades dela no dia a dia para sair de sua casa, para ter acesso ao meio de transporte, quais são as experiências dela na condição do mercado de trabalho, quais são as dificuldades no ambiente atual de trabalho que ela exerce. Ou seja, tanto um metalúrgico como uma costureira num ambiente simples de trabalho, questionar existem metas naquele serviço, existe uma pressão diária, existe uma repetição assim exagerada de funções, de repetições de movimento. O perito ele tem que ter essa análise mais ampla da incapacidade. Não se pode simplesmente se deter a questões biomédicas, a questões que a doutrina médica estabelece de limitações de sintomas, prazo de tratamento, numa maneira até fria de análise, em que hoje isso se percebe que não é mais suficiente. Em matéria previdenciária, a incapacidade ela tem que ser analisada caso a caso, e sim analisando todo o entorno que existe sobre essa pessoa. Repetindo a questão psiquiátrica, uma pessoa depressiva tem que analisar as questões envolvendo o apoio familiar, acesso a tratamento. Os efeitos, outra coisa importante que muitos peritos não analisam. Os efeitos colaterais da medicação. Os efeitos colaterais, o tratamento médico com a medicação é um facilitador ou é uma barreira para que a pessoa volte a exercer seu trabalho? Então, existem muitas lacunas, né? Eu sou aqui um advogado, né? Sou especialista em direito previdenciário, eu não sou médico, mas a prática do dia a dia nos leva a entender dessa forma. Muitas injustiças estão acontecendo em avaliações periciais em razão disso. Outra situação importante que também é de extrema relevância a ser ressaltado é a questão envolvendo a especialidade ou não do perito avaliador. Uma coisa que se tem que ter em mente é que não há necessidade. O perito do INSS, né, existe uma lei de carreira, a Lei 10.876 de 2004, que determina que os peritos do INSS não precisam ter residência ou especialização para assumir o cargo de perito. Basta ser formado em medicina. Então, eu acho que vocês de todo o Brasil percebem que muitas vezes você vai fazer uma perícia no INSS com um médico que depois você fica sabendo, você tem uma doença ortopédica e você descobre por informações que aquele perito é um pediatra. Ou você faz uma perícia de cunho, a sua doença é cardiológica e você faz perícia com um ginecologista, perito do INSS, mas na cidade a prática dele do dia a dia é na especialização de ginecologia. Ou muitos que nem especialização têm.
Infelizmente não há essa exigência. Eu particularmente defendo a bandeira de que deve haver uma reestruturação do quadro de peritos em que haja um curso, em que haja uma exigência de especialização para cada área de atuação e um curso também de especialização em perícia médica. Mas, infelizmente, de momento, não há essa exigência. O médico, estando habilitado, ele pode, formado em medicina, ele pode tecer interpretações, diagnósticos acerca do caso dado em avaliação pericial. Um outro ponto importante, que é a dúvida da maioria das pessoas que nos procuram até no escritório, imagino que seja também das demais pessoas em todo o país, é a seguinte questão. Qual o valor que existe e há num atestado médico formulado pelo médico, a gente chama médico assistente? É o médico que trata o paciente. Tanto aquele médico particular que você vai consultar, e tanto aquele médico da rede pública. Então, ambos são os médicos assistentes. Qual o valor desse atestado dado ou relatório médico? Existe uma vinculação desse atestado para que o médico perito obedeça? Ou seja, o médico perito do INSS e também o judicial, eles estão atrelados a um parecer médico dado? A resposta que eu dou aos senhores é não. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a Resolução 1851 de 2008, que determina que a última palavra na avaliação da limitação laboral, da incapacidade ao trabalho e o tempo estimado de afastamento da pessoa cabe ao perito do INSS. Então, em resumo, é o seguinte: o médico assistente ele tem que fornecer bases de diagnóstico, achados clínicos em exames, prognóstico e estimativa de recuperação. Mas jamais ele pode determinar, como muitos médicos fazem e não sabem que isso é uma afronta ética, devido a essa resolução, eles não podem determinar, sugerir que o caso é de aposentadoria por invalidez, que existe uma incapacidade definitiva. O médico assistente é aí que entra a importância, que eu sempre oriento os nossos clientes. Existem falhas, é inegável, como eu acabei de dizer, nas perícias realizadas, mas existem falhas também no assessoramento do médico assistente para com seus pacientes no momento em que eles fazem relatórios médicos. Eu percebo que eu acho que vocês podem analisar, e de repente se tem alguém aí que está em benefício e constantemente tem consultas e precisa de atestado para fazer uma avaliação pericial, vocês vão perceber que o atestado muitas vezes é resumido, consta lá o CID-10, que é o código da doença, e geralmente algum detalhe sobre sintoma, pouco, e uma sugestão de afastamento. Isto não é o adequado. Eu sempre oriento os meus clientes e até entro em contato com alguns médicos solicitando isso. Tem que haver um comprometimento maior dos médicos assistentes em fornecer bases de informação para que o perito do INSS ou o judicial, que tem a última palavra, possa interpretar de uma maneira mais ampla o caso. Ou seja, se existe um problema de cunho lá ortopédico, que o ortopedista que avalie o paciente determine em atestado quais as limitações que ele tem de movimentos, ele pode ou não pode fazer esforço, movimentos repetitivos, que restrições ele tem de trabalho, por exemplo. Essa pessoa trabalha, vamos dar mais um exemplo, numa construção civil, em obras, é servente de obras numa construção civil. O médico não pode determinar em atestado, está incapaz definitivamente ao trabalho habitual, mas ele pode determinar os sintomas e os achados clínicos que levam a entender que este servente de obras não pode mais realizar atividades de esforço. Então, ali ressaltando os sintomas, olha, há restrição a atividades repetitivas, a contraindicação de atividades que envolvam esforço físico, movimentos repetitivos em membros superiores, etc. Então, esse subsídio em relatório médico, eu até prefiro do que atestado. Até no momento em um primeiro pedido de auxílio-doença, até a gente pode aceitar a ideia de atestado, mas a partir do momento em que você continua com reiterados pedidos, em que permanece a incapacidade, o mais adequado é a formulação de laudos ou relatórios médicos que descrevam de uma maneira completa o quadro clínico do paciente, para que o perito do INSS, mesmo não vinculado a este atestado ou laudo médico, tenha subsídios para interpretar e determinar o afastamento ou a incapacidade, enfim, ao trabalho. Então, esse é um dos pontos
que eu considero também polêmicos. Infelizmente, a última palavra é a do perito oficial. Então, os pareceres médicos dados por médicos particulares ou da rede pública, que são os médicos assistentes, não tem essa questão de vincular o perito a uma decisão. Então, muitas vezes até o cliente me questiona: mas Eduardo, como que o meu médico determinou no atestado que o meu caso é definitivo? Ele determinou que o meu caso é crônico. Como que um médico que não é especialista pode passar por cima disso? Então, a resposta está nessa resolução 1851 de 2008 do Conselho Federal de Medicina. Na questão da perícia judicial, a coisa é a mesma situação, mas um pouco melhor. Quando a gente ingressa com uma ação judicial, ou seja, contra uma decisão do INSS, uma decisão contrária do médico perito do INSS encerrar um benefício previdenciário, ou com uma ação para conceder uma apostadoria por invalidez a um segurado que está somente auxílio e merece e tem direito à apostadoria por invalidez, o juiz, por não ter conhecimentos médicos, ele designa uma perícia com um perito de confiança do juízo, que é nomeado, escolhido dentro da área de atuação, não precisando ser especialista também. Existe um parecer do Conselho Federal de Medicina número 19 de 98, que determina também que não há necessidade de perícias judiciais ser realizada por médicos especialistas. Então, a nomeação desse médico, que pode ser um médico do trabalho ou um especialista na área. E aí, um parênteses, realmente a justiça ela tem maior, ao menos aqui onde eu atuo, existe a possibilidade de você, provocando a análise do juiz, referindo a complexidade da doença, você pode, como caso psiquiátrico. A gente tem conseguido, em todos os casos, a questão de designação com perícia com especialista em psiquiatria, por envolver um quadro complexo, uma análise adequada e detalhada do indivíduo, que o médico clínico geral não tem condição de fazê-lo. Então, na ação judicial é possível, com a argumentação do advogado, determinar o juiz, sim, que fixe, devido à complexidade da perícia, a designação com uma perícia com um especialista. Então, um exemplo de doenças complexas: esclerose múltipla, doenças neurológicas raras, até cardiológicas, mas sempre motivando, fundamentando essa questão ao juiz para que ele designe, então, a perícia com o especialista. E também, caso não seja designado, pode haver impugnação desse fato, mas é uma questão que é mais processual e não é o momento de a gente esclarecer isso agora. Então, o que vocês estão percebendo que, ao menos eu estou tentando expressar aqui, e explicar para todos, é a grande dificuldade envolvendo essa matéria da análise da incapacidade. Então, se percebe no dia a dia, nas perícias realizadas, tanto por parte do INSS como da Justiça, muitas questões lacunosas. Então, a partir do momento da confecção desses laudos periciais judiciais, e um advogado, com auxílio do profissional, obviamente, o advogado não tem conhecimentos médicos para analisar um caso, um laudo confeccionado. Eu, particularmente, me recorro dos profissionais, dos médicos assistentes, para que me apontem possíveis lacunas em que eu possa argumentar e mostrar ao magistrado em que este laudo não apresenta condições mínimas de conteúdo. Então, é possível a gente impugnar este laudo, pedir uma nova perícia, se de repente o médico que realizou a perícia não é um especialista, mas foi assim nomeado, é um médico do trabalho, um clínico geral. E se aponta que não houve uma base, um conteúdo mínimo para este laudo, pode sim, com um argumento adequado, apontamentos, o advogado elucidar e mostrar ao juiz que aquele laudo não tem esse conteúdo mínimo e técnico, e baseado lá no artigo 424, inciso 1º do Código de Processo Civil, determinar a necessidade, somado ao 437 do Código de Processo Civil, determinar a necessidade de uma realização de nova perícia. É possível também o advogado realizar pedidos de esclarecimentos, ou seja, um laudo vem, não há assim uma lacuna técnica tão grande, é um especialista que fez o parecer, mas há questões não enfrentadas, o advogado pode pedir esclarecimentos. Enfim, há um contraditório, a meu ver, num processo judicial maior do que no INSS. As perícias, repito, como eu já disse antes, estão deixando a desejar.
tanto por parte do INSS quanto por parte dos peritos judiciais. Infelizmente, existem bons exemplos, perícias bem feitas judiciais, só que, infelizmente, em sua grande maioria, um grande número, maioria não digo, os judiciais, vamos colocar 50% ou 40% dos casos, as perícias estão sendo lacunosas. Um problema que existe, a meu ver, é também a vinculação. Os juízes, apesar de existir uma regra, é o artigo 436 do Código de Processo Civil que determina que o juiz não está adstrito ao laudo pericial produzido, ele pode, tendo em vista o conjunto das provas, não aceitar ou não se vincular ao laudo judicial produzido e determinar em sentença o reconhecimento do pedido, no caso, a concessão de um benefício previdenciário. Mas isto é exceção à regra. Na maioria dos casos, infelizmente, os juízes se vinculam a este laudo e, em muitas situações, nós percebemos que os juízes têm uma função meramente declaratória, ou seja, declaram em sentença o constante no laudo pericial. Percebo na prática alguns juízes em atitude louvável, usando sim esse artigo do artigo 436 do Código de Processo Civil, ou seja, a permissão legal de não vincular-se ao laudo para fundamentar uma decisão, reconhecendo o direito a um benefício, mesmo sendo o laudo contrário. Mas isso, eu confesso a vocês, é exceção à regra. Bom, para finalizar, o que eu entendo nessa breve explanação, obviamente eu peço desculpas, a gente não pode falar sobre tudo, eu procurei ressaltar e enfocar a ideia da precariedade, questões envolvendo a perícia médica e a incapacidade, a maneira de interpretação, mas o que eu acho pertinente falar ao final da explanação é que há necessidade de reformular o entendimento que se tem da incapacidade em matéria previdenciária. É evidente que a incapacidade, sob o ponto de vista biomédico, ela tem que ser superada. Não há como nós aceitarmos que somente a justiça, por interpretação, a chamada incapacidade social, enfrente o problema. Os peritos médicos têm sim que enfrentar este problema, analisar a incapacidade sob o ponto de vista médico, mas também, se socorrendo da CIF, que é o Código Internacional de Incapacidade de Saúde e Funcionalidade, interpretar a situação de uma maneira ampla. Ou seja, o que eu quero dizer? A CIF ela é complementar ao CID-10. O CID-10 é o diagnóstico dado pelo médico e determina a ideia de incapacitação e afastamento. É o norte de interpretação. Mas o CIF também é válido, é um complemento da CID-10. Eu acho que tem que haver um maior treinamento e qualificação dos médicos peritos para que analisem os fatores externos que envolve a profissão, o ambiente de vida de cada segurado. A maneira como está sendo feita as perícias é insuficiente, é preciso sim haver uma reformulação, é preciso haver uma reestruturação, de repente uma interlocução entre o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência. Existe a dificuldade também. Existem pessoas que têm dificuldade em ter exames, Já é difícil na prática para tratamento, fornecimento de medicamento, exames. Tem pessoas que levam um ano para ter um exame pronto e às vezes você perde, e eu digo isso com autoridade. Às vezes uma pessoa injustiçada perde uma ação envolvendo um benefício por incapacidade porque não tem acesso a um exame mais detalhado e avançado como a ressonância magnética, em caso de problema ortopédico, que se constata de maneira mais descritiva, mais completa, um problema ortopédico. Então, muita coisa realmente tem que ser reformulada, reestruturada. Bom, é isso por enquanto. Estou à disposição para qualquer dúvida e agradeço então mais uma vez a CONAP pelo convite. Um abraço a todos.